os meus cursos, a ideia é que eu entregue para vocês algumas coisas do que eu faço no dia a dia na clínica. Então, numa aula dessa não é diferente. A ideia é que essa aula seja uma aula muito clínica mesmo. Lógico que com os embasamentos aí científicos de pesquisas minhas, pesquisas de outros professores e tudo que eu venho estudando aí com relação a quadril, principalmente baseado no que a gente chama de avaliação cinético funcional do quadril. Então, eu vou mostrar vários vídeos de testes que eu realizo aí no meu dia a dia clínico, quais são as minhas abordagens, e aí no final vocês ficam aí à vontade para discutir comigo quais são as dúvidas para que eu consiga ajudar vocês também com os pacientes de vocês. Vou mostrar um pouco da minha realidade, mas nada disso faria sentido se vocês não conseguirem replicar com seus pacientes. Então, antes da gente começar em diagnóstico cinético funcional, a ideia é que vocês entendam qual era o modelo que a gente tinha antes, né? Que é chamado de diagnóstico patoanatômico. Então, a nossa avaliação na fisioterapia, como a gente veio é uma profissão que nasceu da medicina, a gente, por muito tempo, foi guiado por um diagnóstico, né, patoanatômico, uma abordagem mais patoanatômica. E esse diagnóstico tinha algumas bases, né, alguns pontos fortes. O primeiro deles é que uma patologia específica causa um problema, uma disfunção. Então, a partir do momento que você tem uma lesão anatômica, você vai ter alguma disfunção relacionada a essa lesão. Exames de imagem eram um ponto muito forte desse modelo diagnóstico. E aí vem a primeira desvantagem dele, porque normalmente essas estratégias demandam um alto custo, principalmente quando a gente fala de sistema público de saúde. E os testes especiais correlacionados com esses achados de imagem também fechavam aí o carro-chefe desse tipo de diagnóstico, que é o que a gente chama de diagnóstico patoanatômico. E aí vem o segundo problema, que hoje a gente sabe que pouquíssimos testes especiais eles são válidos e confiáveis na nossa prática clínica. Daí a gente teve que começar a pensar em algumas formas de abordagem um pouco mais confiáveis e um pouco mais específicas, e principalmente baseado na função dos nossos pacientes, sendo que a fisioterapia é uma profissão que tem como principal objetivo devolver capacidade que alguém tem de se movimentar, devolver capacidade que alguém tem de realizar determinado movimento. Então, não dá para você atender ou tratar um paciente sem entender a forma como ele se movimenta, ou até mesmo sem entender como que as lesões anatômicas que a paciente apresenta podem influenciar ou não nessas alterações, nessas dificuldades, né, funcionais que ele pode apresentar ao longo da sua vida. Então, a gente ficava muito em cima de testes provocativos de dor e se preocupava pouco com função, né, que na verdade é realmente o que o fisioterapeuta tem capacidade de fazer, que é devolver a capacidade que alguém tem de se movimentar. E vários trabalhos começaram a sair mostrando que indivíduos que têm lesões patoanatômicas muitas vezes também são assintomáticos. Então, o fato de ter, como vocês estão vendo aí nessa imagem, por exemplo, uma artrose no quadril, uma degeneração extensa no quadril, não significa, não tem correlação direta com o fato de o indivíduo sentir dor, não tem correlação com o nível de dor e não tem correlação com o nível de capacidade funcional desse indivíduo. Então, dentro desse diagnóstico, a gente tinha um modelo bem simples, bem simplista de abordagem. Então, quando você ia avaliar um paciente, você tinha duas possibilidades. A dor dele era do quadril ou a dor dele era de outra região que não tinha relação com o quadril. Por exemplo, a coluna lombar. Se a dor fosse no quadril, você dividiria as características dessa articulação em instabilidade, né? Lesão por instabilidade, lesão degenerativa, ou as tendinopatias, lesões por sobrecarga. Então, um paciente que tem, por exemplo, uma lesão de labro, uma lesão ligamentar no quadril, seria instabilidade, uma degeneração articular, por exemplo, no slide anterior que vocês viram lá, uma degeneração da articulação do quadril, ele entraria nesse grupo de degeneração, né? E um paciente que tem tendinopatias, lesões com características de sobrecarga, entrariam em um outro subgrupo. E os pacientes que têm as dores que são referidas no quadril, mas têm relação com outra articulação, e aí eles entrariam
no subgrupo de coluna lombar. Beleza. Só que o grande problema dessa forma de se pensar é que quando você pensa dessa forma, você trabalhava muito em cima de uma receita de bolo. Então, se meu paciente tem instabilidade, eu vou fazer determinadas abordagens. Se ele tem uma degeneração, eu vou fazer determinadas abordagens. Que, se você for pensar especificamente, é uma forma interessante, né, de você abordar cada indivíduo com a sua característica. O problema é que esse diagnóstico patoanatômico, ele nunca levou em consideração a função do paciente. Onde eu quero chegar com isso? Então, assim, por mais que eu tenha um paciente que tenha identificado que ele tem características de instabilidade no quadril, é totalmente diferente a forma que eu vou abordar esse paciente, principalmente no final do tratamento dele, se eu tiver falando de função. Então, eu posso tratar a instabilidade no quadril de formas totalmente diferentes se eu estiver abordando um jogador de futebol e se eu estiver abordando uma bailarina, por exemplo. Então, a ideia do diagnóstico cinético funcional é a gente sair um pouco desse pensamento simplista e adicionar uma avaliação funcional, ou seja, entender as demandas do dia a dia daquele indivíduo para conseguir fazer com que ele devolver essa capacidade para ele. A gente não se preocupava muito com isso, a gente se preocupava muito com a lesão anatômica em si, com as características locais da articulação. E a gente começou a perceber que ter lesão na articulação, como a gente está discutindo aqui, não é sinônimo de dor ou não é sinônimo também de pior capacidade funcional. Então, ao invés da gente dividir o diagnóstico de forma simples, assim, por exemplo, o cara que tem instabilidade, ele tem hipermobilidade, ele precisa de estabilidade. O cara que tem hipomobilidade no quadril, ele precisa de técnicas que vão fazer com que ele ganhe mobilidade. Ao invés da gente parar aí, identificar alterações de movimento, alterações de controle motor e abordar essas alterações, ao invés da gente parar aí, é interessante que a gente continue no raciocínio dentro da capacidade funcional desse indivíduo. Onde eu quero chegar com isso? É importante, sim, eu entender se aquele cara que tem dor no quadril, ele tem uma lesão de labrum, ele tem uma degeneração da cartilagem no quadril dele, ele tem diminuição do espaço articular, ele tem um impacto do tipo CAN, do tipo pincer, todas essas variáveis anatômicas. É muito importante eu entender disso, porque isso realmente, em alguns casos, pode não influenciar, e outros também gerar uma influência muito grande, principalmente nos sintomas. É importante que eu continue entendendo disso. Mas, além disso, eu preciso entender se essas alterações anatômicas, elas realmente têm alguma influência na capacidade funcional do meu paciente. Então, quando a gente fala de movimento, além de entender essas lesões anatômicas por si só, é importante que você entenda como ele se movimenta. Então, um jogador de futebol, se ele tem um bom padrão de movimento de aterrissagem, de mudança de direção, um paciente que tem artrose no quadril, se ela tem uma boa capacidade de sentar, levantar, subir, descer escada, caminhar, que são as atividades que ela faz no dia a dia. Então, uma alteração degenerativa no quadril de um jogador de futebol, ela tem que ser tratada de uma forma totalmente diferente de uma alteração degenerativa no quadril de um senhor que tem 80 anos e só pratica caminhada. Apesar de ser a mesma lesão, com características de degeneração e muitas vezes até de hipomobilidade nos dois casos, a minha abordagem não pode ser igual para os dois. Porque a função final, a exigência, a demanda final no dia a dia deles é totalmente diferente. Daí vem o que a gente chama de diagnóstico cinético funcional, em que o movimento ele é caracterizado como a causa da dor, o que muitas vezes, na maioria dos casos, não acontece, não é uma realidade, ou uma consequência da dor, o que a literatura acaba mostrando que talvez seja uma realidade mais presente. Mas o movimento ele tem influência sobre a dor ou a incapacidade daquele indivíduo. Isso sim. Então, onde eu quero chegar com isso? A gente não resolve a artrose do quadril do paciente. A gente não resolve a lesão do labrum no quadril do paciente. Eu não tenho a capacidade de devolver isso para ele, de reconstruir essas alterações anatômicas.
mas eu preciso entender quais são as repercussões funcionais que ele tem relacionado a essas lesões anatômicas, para conseguir devolver a capacidade que ele tem de se movimentar de novo. Essa é a ideia. Então, você entender qual é a relação que existe entre a disfunção dele, ou seja, o movimento que ele realizava antes e que ele não consegue realizar mais por conta da dor ou dos sintomas que ele apresente, são exatamente os movimentos que eu vou ter que devolver para ele. Esse é o objetivo. Ninguém vai na fisioterapia porque quer melhorar a artrose no quadril. Todo mundo vai na fisioterapia porque quer voltar a agachar e brincar com o neto no chão. Porque quer voltar a chutar uma bola num jogo de futebol. Porque quer voltar a levantar 100 quilos num agachamento na academia. Então, eu preciso saber quais são as demandas que exigem desse indivíduo nesse momento para conseguir prepará-lo para suportar essas demandas. Esse é o ponto. Então, o tratamento, nesse caso, ele é baseado no movimento. Ele é baseado em estratégias de retorno do movimento. E aí, quando eu falo movimento, eu não estou falando só do tratamento de devolver a capacidade do indivíduo se movimentar só com estratégias baseadas na função dele. Não. Quando a gente fala tratamento baseado no movimento, às vezes é você fazer sim o fortalecimento isolado de um determinado grupo muscular que ele não tem capacidade de recrutar dentro de uma função. Basicamente, o que eu quero dizer aí com o movimento é você prepará-lo para realizar aquela atividade que ele não consegue realizar mais, por conta de uma dor ou por conta de uma incapacidade. A base desse tipo de diagnóstico é sim a cinesiologia, é a anatomia biomecânica, assim como é a base da fisioterapia, né? Como eu disse, a fisioterapia não tem capacidade de reconstruir uma lesão anatômica, mas tem capacidade de devolver a capacidade que alguém tem de se movimentar. Para isso, se eu tenho que gerar estratégias dentro do movimento, eu preciso entender de movimento. Se eu não entender de anatomia e biomecânica, eu não vou entender de movimento jamais. Eu fiz essa analogia há pouco tempo no meu Instagram, num post, de que um fisioterapeuta que não entende de anatomia e biomecânica é a mesma coisa de um engenheiro que não sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Ele não vai construir um prédio nunca. Esse fisioterapeuta não vai tratar um paciente jamais, de forma efetiva. A lesão anatômica não deve ser excluída, essa não é a ideia. Você tem que levar sim isso em consideração, até para traçar prognóstico para esse paciente. Por exemplo, um paciente que tem dificuldade para agachar e brincar com o neto no chão da sala. Só que ele tem uma lesão muito extensa, uma degeneração muito extensa no quadril, com osteófitos, praticamente uma anquilose no quadril. E o objetivo dele é voltar a ficar agachado na sala, mas ele não tem amplitude de movimento de flexão do quadril para fazer isso. Você acha que mesmo pensando na função ou no tratamento dele, você vai conseguir devolver essa capacidade para ele? Provavelmente não, porque a barreira que ele tem para agachar é mecânica. Então você não pode nunca isolar a lesão anatômica, ela nunca deve ser excluída, porque ela pode te ajudar sim a traçar alguns prognósticos, tá? E os fatores psicossociais que a gente não levava em consideração no diagnóstico patoanatômico também não devem ser excluídos, porque principalmente em pacientes que sentem dor há muito tempo, alguns confundidores, alguns desses fatores podem estar associados com a incapacidade que ele tem de se movimentar no futuro, o que a gente chama de cinesiofobia, hipervigilância, algumas incapacidades que ele tem de conseguir manejar a dor por si próprio, né? O que a gente acaba chamando da capacidade que ele tem de lidar com aquele sintoma naquele momento. Então, esses fatores psicossociais também não devem serem excluídos nesse tipo de diagnóstico, mas no final das contas, apesar de eu levar em consideração a anatomia, apesar de levar em consideração os fatores psicossociais, o tratamento sempre vai ser baseado no movimento. No final das contas, o que vai resolver o problema dele sempre vai ser exercício, sempre vai ser expor-lo gradualmente à carga. Então, a gente tem, eu gosto bastante desse modelo aí, é um modelo de diagnóstico cinético funcional que está descrito no artigo da Ludwig em 2017, que ele é voltado para as patologias de ombro, mas a gente consegue utilizar para qualquer patologia, eu acho bem didático de explicar.
Então, antes a gente tinha esse modelo, né? O paciente tinha um déficit funcional, uma dor ou algum sintoma, e ele iria até um cirurgião, e o cirurgião tem essa avaliação patoanatômica, que leva um pouco em consideração a capacidade funcional do paciente, sim, somente o status daquele tecido. Então, na maioria dos casos, esse cirurgião, ou ele gerava uma intervenção baseado na cirurgia para reconstruir essa alteração anatômica, porque acreditava-se que essa alteração anatômica era responsável por 100% dos sintomas do paciente, ou estratégias relacionadas a medicamentos, principalmente analgésicos, anti-inflamatórios. Muitos casos, realmente, isso dava certo, o paciente tinha retorno à função, e muitos casos também falhavam, e a literatura começou a demonstrar que até alguns casos aí de lesões anatômicas, como eu falei para vocês, podem acontecer em pacientes assintomáticos. Então, o que acontece hoje é que esse diagnóstico cinético-funcional, mais baseado no movimento, que teoricamente alguns médicos mais novos aí já estão pensando dessa forma, e alguns fisioterapeutas também um pouquinho mais atualizados pensam, a ideia é você avaliar sim o status do tecido, mas correlacionar isso com a capacidade funcional do indivíduo, que a gente chama de diagnóstico patocinesiológico, associar o movimento com a lesão anatômica. E você tem duas opções. Se você avaliar que o prognóstico desse paciente para conseguir restaurar aquela função que ele gostaria é muito ruim, você pode aplicar a ele, né, referenciá-lo a um cirurgião, sendo que você observa que estratégias baseadas no movimento podem não ajudá-lo naquele momento e realmente o problema dele é o problema anatômico. Ou você pode, na maioria dos casos, isso tem bons resultados, principalmente quando a gente fala de lesões degenerativas, nem tanto de lesões traumáticas, introduzi-lo num programa de tratamento que a base é a intervenção baseada no movimento. E aí você vai ter um desfecho lá final que pode ser eficiente ou não. Se ele não for eficiente, você talvez tenha que referenciar ele para resolver a lesão anatômica. Então, esse modelo mais novo de que até mesmo o fisioterapeuta acaba se tornando profissional de primeiro contato, que é a tendência, ele veio para ficar e é importante que a gente se adapte a ele e comece a entender um pouco mais de prognóstico e principalmente da capacidade que a gente tem de influenciar no movimento dos nossos pacientes. As intervenções desse paciente, elas são baseadas nas apresentações clínicas. Eu continuo tendo aquela ideia. Se o meu paciente tem uma hipomobilidade, eu vou gerar estratégias de melhora de mobilidade, técnicas de manipulação, técnicas de mobilização articular. Para quem não conhece, esse que está manipulando o quadril aí dessa paciente é Rob Roy Martin. A gente teve uma felicidade de publicar um artigo com ele referente a essa técnica de manipulação de quadril aí no ano passado. Foi um dos trabalhos que eu fiz na época que eu estava na Santa Casa aí no grupo de quadril com o Fukuda, com o Cláudio, com o Diegão, com o Caio, que foi da minha turma na Santa Casa. Então a gente continua utilizando essas técnicas. De novo, a gente não vai jogar isso fora. Então, se o paciente tem realmente déficit de mobilidade, eu tenho que trabalhar de forma específica esses déficits, beleza, mas eu preciso transferir isso para a função depois. Eu não posso parar aí. Essa é a ideia. Então, o tratamento ele depende muito de um protocolo de avaliação bem definido, um protocolo de avaliação muito bem delimitado e muitas vezes até extenso. Talvez a gente tenha até que discutir um pouco sobre isso, de realmente quais são os testes que a gente deveria utilizar, seja eles funcionais ou especiais. Ele parte da premissa de que o paciente ele é único, então as apresentações clínicas de um paciente elas serão abordadas de forma única. Então eu posso tratar o impacto femoroastabular de um jogador de futebol de uma forma totalmente diferente do impacto femoroastabular do quadril de outro jogador de futebol. Não necessariamente a gente vai fazer o mesmo tratamento para os dois pacientes que praticam o mesmo esporte. Eles podem ter apresentações clínicas que estejam influenciando nas dificuldades funcionais deles
de formas diferentes. E a gente precisa saber identificar isso. Então, essas intervenções, elas sempre vão ser relacionadas a essas apresentações clínicas. E qual que é a ideia? Que o objetivo final seja devolver a capacidade que aquele paciente necessita para o dia a dia dele. Então, quando a gente fala de quadril, para um paciente mais idoso, pode ser sentar, levantar, subir, descer a escada, caminhar, ir até a padaria, às vezes realizar uma corrida mais curta. Para outros pacientes, pode ser voltar a jogar futebol, pode ser praticar uma maratona, pode ser praticar uma ultramaratona, pode ser voltar para o triatlon. Então, vai depender um pouco das capacidades e das demandas que esse indivíduo tem no dia a dia dele. Testes especiais. Como eu falei para vocês, o diagnóstico patoanatômico ele era muito pautado nos resultados do exame de imagem em testes especiais, principalmente testes provocativos de dor. A gente continua utilizando esses testes no diagnóstico cinético funcional? Sim. Só que nós vamos utilizar esses testes principalmente para tentar identificar prognóstico do paciente. O que eu quero dizer com isso? A gente não procura, nesses testes, simular a dor, porque na maioria dos casos, esses sintomas gerados durante a aplicação desses testes são falsos positivos ou até mesmo falso negativos em testes que não têm capacidade de observar esses sintomas. Mas a gente utiliza para tentar traçar prognóstico. O que seriam esses prognósticos? Por exemplo, no caso do quadril, um paciente que tenha o teste de FADIR, que é esse teste aí que vocês estão vendo o Rob Roy fazendo, com flexão, adução, rotação interna do quadril, ele é um teste desse positivo, né? Quando ele tem dor durante essa manobra, é um paciente que tem um prognóstico um pouquinho pior do que o paciente que não tem dor durante essa manobra. Ou seja, quando o paciente tem dor nesse teste, você suspeita da possibilidade de uma lesão de labrum, você suspeita da possibilidade de uma dor mais intra-articular. São pacientes que demoram um pouco mais num programa de tratamento para apresentarem melhora dos sintomas do que pacientes que não têm características de dores intra-articulares. E, de novo, algumas pessoas, como a gente está muito em cima desse diagnóstico cinético funcional, criticam o ensino de testes especiais até na faculdade, que a gente deveria tomar cuidado como ensina esse teste, não deveria mostrar aquele monte de testes para os alunos, tal. E eu discordo um pouco disso, porque assim, o que a gente precisa não é jogar tudo isso fora. E eu acho que na fisioterapia, às vezes, a gente é muito radical em querer mudar as coisas muito rápido. A gente não precisa jogar tudo isso fora. A gente só precisa aprender a interpretar esses achados. Essa é a ideia, tá? Então, não vamos jogar testes especiais fora. Lógico, testes que são muito ruins, né? São pouco confiáveis, tem pouca sensibilidade, especificidade, realmente são testes que devem ser jogados fora. Mas, por exemplo, esse teste, que é o teste de FADIR, ele é um dos testes mais específicos para lesão de labrum que nós temos no quadril. Então, é o que eu tenho hoje na minha mão para tentar identificar a possibilidade da influência de uma dor intra-articular, correlacionando com as dores extra-articulares do meu paciente, apesar de que eu acredito que na maioria esmagadora dos casos as dores normalmente são mistas, são intra e extra, sendo que muitas vezes a gente tem pouca influência das dores intra-articulares nesses pacientes, tá? Mas a gente não vai jogar isso fora. É importante para traçar prognóstico, para entender o que está acontecendo ali de forma local na articulação. E aí eu criei aqui, baseado no modelo da Ludwig que ela tem para ombro, o que seria, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como que isso fica na minha cabeça, para não ficar muito jogado aqui, na hora que eu estou avaliando um paciente. Eu tenho uma facilidade muito grande de atender pacientes corredores na minha prática clínica. Então, eu decidi colocar aqui um diagnóstico cinético funcional de uma das práticas que eu mais tenho aí no dia a dia, que são atletas de corrida, com dor no quadril. Então, você tem um paciente que chega com uma dor atraumática no quadril. Ele não tomou uma pancada, não teve uma entorse, nada. Uma dor atraumática no quadril. Você tem duas possibilidades. Ou essa dor, ela não vem do quadril, como, por exemplo, uma dor da coluna, né? Uma lombociatalgia, uma hérnia de disco, ou alguma
compressão neural, alguma patologia na coluna que pode estar dando uma dor referida no quadril, ou você pode ter uma causa não mecânica, certo? Dessa dor traumática no quadril. Pode ser, por exemplo, uma alteração no processamento da dor, uma classificação aí em bandeiras amarelas, né? Pacientes que tenham algum fator biopsicossocial associado a essas dores, tá? E, além disso, você também pode ter a causa mecânica, né? Então, são 3 fatores que você tem que identificar logo de cara, que você tem que excluir ou incluir dentro da avaliação. Uma dor não mecânica relacionada a fatores biopsicossociais, uma causa mecânica, e nada impede das duas estarem associadas, ou até mesmo das 3, que seria a dor na origem do quadril, ou dor na origem da coluna, desculpa, que é o que a gente chama de síndrome hip spine, que é quando você tem a dor na coluna associada à dor no quadril. Então você tem que tentar ou excluir ou incluir as 3, que pode acontecer. Você pode ter uma dor com características biopsicossociais, com causa mecânica e que também tenha relação com alguma alteração na coluna. A partir do momento que você definiu isso, você já consegue guiar um pouco a sua prática ou como você vai abordar esse paciente. Se você tem dores lá da coluna, você vai realizar abordagens específicas para aquela articulação. Se você tem alterações no processamento da dor, você já tem que ter abordagens relacionadas à educação da dor com esse paciente, manutenção das atividades, diminuição de cinesiofobia, qual seja a alteração que ele apresentar. E no caso de uma dor mecânica, que na maioria dos casos vai estar associada a alguma das duas, você tem que tentar identificar, primeiro, a demanda do seu paciente durante o dia a dia, porque é para isso que você vai ter que preparar ele, e se as capacidades dele de movimento, elas são efetivas para que ele suporte essa demanda, tá? O que seria isso? Uma normalidade, por exemplo, dos movimentos de tronco, quadril, joelho, tornozelo e pé, podem influenciar na sobrecarga do quadril? Podem, né? Então, uma inclinação ipsilateral do tronco pode ser, por exemplo, durante a corrida, pode ser um achado de um paciente que não está sendo efetivo em suportar carga no glúteo e está compensando com um tronco durante a fase de apoio, que a gente chama de Trendelenburg compensado. Um excesso de adução do quadril, né? A adução do quadril seria um excesso de queda da pelve associado a um excesso de adução do fêmur. É um paciente que tem uma exigência mecânica no complexo póstero-lateral do quadril muito maior do que um paciente que não tem tanta adução do quadril para correr. Será que isso não pode estar influenciando, por exemplo, numa dor lateral no quadril que ele tenha? Talvez sim. Aumento do ângulo de dorsiflexão do tornozelo no contato inicial, assim como o aumento do ângulo de inclinação vertical da tíbia, podem influenciar a forma com que ele absorve a carga no solo? Sim, quanto maiores esses ângulos, maior é o comprimento do passo dele durante a corrida, automaticamente maior a demanda que ele tem para absorver carga durante a corrida, porque a força de reação do solo passa mais longe dos centros articulares dele, ou seja, são características que fazem com que ele tenha um gasto energético maior para correr. Se ele tem uma dor no quadril e ele está exigindo mais dessa articulação, será que isso não é um dos fatores que eu tenho que observar? E muitas vezes eu não tenho nem que modificar isso, eu só tenho que identificar que ele apresenta isso e prepará-lo para suportar essa demanda aumentada. Não necessariamente eu preciso modificar isso, mas é importante que eu identifique. E é importante também avaliar as causas mecânicas no próprio quadril, a hipomobilidade ou a hipermobilidade, que podem estar influenciando aquela determinada atividade ou não. Por exemplo, um paciente que tenha uma amplitude de rotação interna de quadril muito grande, local no quadril, e apresenta um excesso de adução do quadril, é um paciente que a gente fala que ele é complacente. Durante a corrida, ele absorve muita carga. Provavelmente ele está atingindo amplitudes muito grandes de corrida. Eu tenho que gerar força ou capacidade para ele suportar essa demanda. Então, essa é a ideia. Entender as capacidades físicas daquele paciente. Então, o movimento já me dá uma ideia de quais são as exigências que ele tem durante aquela atividade. E como eu estava falando para vocês, eu não estava falando de um cara de corrida, todas aquelas características eu tenho que avaliar durante a corrida. Não adianta eu avaliar ele saltando só. Eu tenho que avaliar durante a corrida. Se eu estou falando do jogador de futebol, eu tenho que avaliar durante o gesto. Qual é o padrão que ele apresenta? E também identificar as capacidades físicas, se ele tem déficit de produção de força, se ele tem déficit de controle de movimento,
de propriocepção e de controle motor, se ele tem déficit de resistência, se ele tem déficit de mobilidade, porque são essas capacidades que vão dar a capacidade que ele tem de suportar essa demanda em que ele vai ser exposto no dia a dia dele. Eu preciso ser capaz de identificar isso. E para que a gente faça isso, a gente precisa de testes válidos e confiáveis, né? Testes já reconhecidos na comunidade científica. E quando você for passar isso para o paciente, é importante que você consiga alinhar as expectativas, principalmente com prognósticos. Essa é a ideia desse diagnóstico. Você identificar todas as capacidades físicas dele, todas as dificuldades locais que ele possa ter com relação a esses sintomas, para você conseguir alinhar a expectativa e definir se você pode ajudar ou devolver aquele movimento para ele, ou se você vai ter que gerar algumas adaptações nesse movimento para que ele volte a realizar aquela atividade, ou se realmente o ideal é ele não realizar essa atividade e adaptar as atividades do dia a dia dele. Também pode acontecer, mas é o que a gente sempre tenta evitar, né? É o que a gente quase nunca quer fazer com os nossos pacientes e na maioria dos casos a gente realmente não precisa, salvo em casos um pouco mais graves. Então o que eu vou mostrar para vocês agora que eu caracterizei para vocês o que seria um diagnóstico cinético funcional, como que eu imagino isso hoje dentro da minha prática clínica, o que eu faço no meu dia a dia, baseado nas minhas abordagens com os meus pacientes, no ambulatório da FMABC, no ambulatório na fisioterapia do Água Santa, no Instituto Trata, e em todas as minhas abordagens terapêuticas. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, quando você for avaliar o paciente, esse paciente, ele é um atleta ou ele é um paciente ali do dia a dia, que trabalha com demandas menores? Normalmente, quando a gente fala de quadril, é um paciente que já tem alterações degenerativas, é menos ativo. Ou eu estou falando de um atleta, seja ele amador ou profissional. A gente vai ter lesões diferentes que abordam determinadas populações, né? Então a gente espera aí lesões degenerativas como osteoartrose de quadril, né? As tendinopatias de quadril associadas à degeneração articular nos idosos, e em atletas a gente espera mais aí as dores inguinais, depende do esporte que ele tiver inserido, as dores laterais no quadril, mas a gente espera mais lesões por sobrecarga, nem tanto lesões por degeneração, salvo atletas um pouquinho mais velhos, ou quando a gente fala de atletas amadores aí, que são pessoas que já têm aí 50 anos, mas se mantêm ativos. Mas normalmente os sintomas, eles terão relações com demandas diferentes. Então a primeira coisa é ouvir a história do seu paciente. Então parece meio clichê, né, falar isso, só que, cara, você tem que ouvir quando a dor dele começou, por o que ele liga a essa dor, o que piora, o que melhora. E mais importante do que tudo isso, já que a gente está falando de função, o que ele fazia antes e que agora ele não consegue fazer mais por conta dos sintomas que ele está sentindo na região do quadril dele. É exatamente isso que você tem que devolver para ele. É por isso que ele foi te procurar na fisioterapia. Senão ele não ia estar lá. Ele ia estar brincando com o neto dele, ele ia estar jantando com a esposa dele, ele ia estar almoçando com a família. Ele não ia na fisioterapia. Tem milhões de coisas muito mais legais do que ir na fisioterapia, né? Então, se o paciente foi na fisioterapia, vocês sabem disso, eles nunca vão logo quando começa a dor. Ele vai chegar lá depois de 3 meses. Por quê? Porque isso começou a influenciar em alguma coisa que ele fazia no dia a dia dele e não consegue fazer mais. Às vezes ele não consegue trabalhar mais, às vezes ele não consegue ter mais momentos de lazer. É isso que você tem que entender. Esse é o ponto. E é isso que você tem que devolver para ele. Tudo que a gente está falando aqui é por um objetivo: devolver a capacidade que esse indivíduo tem de realizar aquilo que ele não consegue realizar mais por conta dos sintomas dele. Beleza? A minha prática, né, no meu dia a dia, como vocês estão vendo aí, é muito voltado para o público ali mais de atleta, seja ele amadores ou profissionais, mas eu dividi essa aula em como você vai pensar aí na avaliação de um paciente um pouco mais idoso e de um atleta, seja ele amador ou profissional. Então eu tenho uma experiência maior de lesões de quadril com
atletas de futebol, atletas de corrida, mas o meu mestrado, que foi na Santa Casa de São Paulo também, por exemplo, foi com prótese de quadril em idosos. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho dos dois aí para vocês, tá? Basicamente, em qualquer um dos grupos, o quadro clínico desse paciente é clássico. Ele vai colocar a mão do lado do quadril lá, normalmente em C, assim, que é o que a gente chama de dor em C, e ele vai falar assim, ó, eu sinto dor aqui. Seja a velhinha da artrose ou o paciente que é mais atleta, que possa ter um impacto femoroacetabular, ou uma lesão de labro, ou simplesmente uma tendinopatia no quadril, ou uma sobrecarga no quadril, a tendência é que eles apontem a dor dessa forma aí. Isso seria o quadro clínico clássico. Ele vai chegar no seu consultório e vai falar isso. E a dor dele pode estar vindo de várias regiões, né? Pode ter relação com fatores psicossociais, como a gente já falou, mas eu vou tentar abordar aí as dores mais específicas aqui, mais locais, que eu acho que é mais interessante a gente discutir no caso da avaliação em si. Então, ele pode ter uma dor intraarticular, que seria uma lesão mais condral, né, uma lesão da cartilagem, ou uma lesão do ligamento redondo, que liga o acetábulo com a cabeça do fêmur e dá estabilidade para a cabeça. Pode ter uma lesão do labrum. Então, as dores intraarticulares viriam basicamente dessas estruturas: cartilagem, labrum, ligamento redondo, tá? E esse paciente pode ter as dores também originárias em tecidos extraarticulares, que basicamente são os tendões e os músculos, né, que cruzam a articulação do quadril. Normalmente, essas dores elas são apresentadas em músculos estabilizadores dessa articulação. O complexo posterolateral do quadril, glúteo médio, glúteo máximo, rotadores laterais e o psoas. Quando essas dores são bem inguinais mesmo, você pode ter acometimento aí do tendão dos adutores, que vocês estão vendo em roxo aí nessa foto, ou até mesmo do oblíquo externo do abdômen. Até por conta das suas inserções ali na sínfise púbica e ajudarem também na estabilização dessa articulação, mas principalmente você vai ter dores aí nesses músculos que não são tão estabilizadores do quadril assim, que são mais músculos mobilizadores, né, músculos de função, quando a atividade daquele paciente exigir bastante desses músculos. Por exemplo, jogadores de futebol, é comum que você tenha tendinopatia dos adutores, tendinopatia do psoas, por conta do gesto, né, do chute. Mas na maioria esmagadora dos pacientes que nos procuram na clínica, que não tem exigência muito grande desses grupos musculares, as dores deles serão mais anteriores e laterais no quadril. Então, tendão do reto femoral, tendão do psoas, o próprio ventre muscular desses grupos musculares e a inserção ali do complexo posterolateral do quadril no trocânter maior, rotadores laterais, abdutores e glúteo máximo, e também o ventre muscular desses músculos do complexo posterolateral do quadril. Além disso, nós também podemos ter dores referidas no quadril de músculos da lombar, né? Quadrado lombar, paravertebrais. É muito comum a gente confundir, às vezes, as dores no quadril com dores lombares, principalmente o paciente. Quando você tem dor ali na espinha ilíaca, no ilíaco, bem na inserção do glúteo máximo ali em cima, como vocês estão vendo aí na foto, o paciente refere dor ali e acha que está com dor lombar. Muitas vezes é a dor por uma tensão no glúteo máximo. É bem comum encontrar essa dor aí no dia a dia da clínica. E como eu disse para vocês, a gente, no primeiro momento, você não tem necessidade de solicitar exames de imagem. Se o paciente já chegar na sua frente ali com o exame de imagem, é importante você saber interpretar esse exame, principalmente para identificar lesões graves, como fraturas, lesões ligamentares, luxações. Mas, quando a gente fala de lesões degenerativas, já existem milhões de trabalhos aí mostrando que não existe correlação alta entre nível e local da dor e as alterações que a gente encontra em exames de imagem, tá? Então, são públicos diferentes. Lesões degenerativas não existe correlação. Agora, com lesões mais graves, você precisa saber interpretar. Mesmo nessas lesões degenerativas, por exemplo, impacto femoroacetabular de quadril, como vocês estão vendo aí, existem trabalhos que mostram que não existe associação entre
ter o impacto do tipo CAN e o impacto do tipo pincer e a intensidade da dor no quadril. É importante você saber interpretar uma alteração como essa? É, porque se você principalmente tiver uma lesão de labrum associada a esse impacto femoacetabular, é fato, isso não pode ter relação com os sintomas dele, porque pode ser que ele esteja lidando muito bem com essa alteração, mas é fato que o quadril desse indivíduo, ele tem menos estabilidade do que o quadril de um cara que tem o labrum bonitinho. Porque se o labrum também não servisse para nada, a gente ia nascer sem labrum, certo? Então, também a gente não pode negligenciar esses fatores, a gente precisa saber interpretar, beleza? Então, eu interpreto que, apesar de ter alteração, meu paciente não tem sintomas, porque provavelmente ele lidou bem com isso ao longo da vida dele. Mas se ele apresenta dor no quadril, é fato que ele perdeu um dos estabilizadores dessa articulação. Eu preciso gerar estratégias para melhorar a capacidade que ele tem de gerar estabilidade nessa articulação durante as atividades funcionais do dia a dia dele. Palpação é primordial na avaliação do quadril. Primordial. Como eu disse para vocês, 90% das dores no quadril, elas terão alguma relação com fatores extra-articulares. Dificilmente você vai ter uma dor no quadril com fatores intra-articulares, né? Relacionados a essa dor. Então é importante sim palpar psoas, principalmente os locais que normalmente são doloridos. Psoas, trato iliotibial, piriforme ali numa dor glútea profunda, glúteo máximo, glúteo médio. É primordial que você palpe esses músculos. É muito importante que você faça isso. Qual uma dica clínica aí que a gente utiliza que não tem evidência? Estão vendo aqui, nem tem referência aí, ó, nesse slide. Todos os outros têm, a maioria tem referência, esse slide nem tem referência. É uma coisa bem da clínica mesmo. O que a gente utiliza para identificar se os sintomas do nosso paciente têm relação com dores extra-articulares é fazer ali um teste com a tira inguinal. Então, você testa com o paciente ali no consultório mesmo, pede para que ele coloque a tira ou você mesmo coloca, e se os sintomas dele melhorarem com a tira bem apertada, existe uma grande chance de você ter sintomas relacionados a uma dor mais extra-articular. Ilipsoas, tendão do glúteo médio, adutores, que se insere ali na região inguinal ou na região lateral do quadril. Então, pelo fato de comprimir esses tendões e tirar carga dessa região, quando você pede para o paciente realizar um movimento que ele sentia a dor de novo e alivia os sintomas, a gente tende a associar essa dor aí com sintomas mais extra-articulares. E, de novo, a maioria dos nossos pacientes vão apresentar alguma alteração extra-articular. Tá? Quais são os testes que eu gosto bastante de utilizar? Testes especiais. Depois da palpação, então, avaliação de mobilidade e testes especiais. Testes especiais, o teste de Faber, ou Faber, né? Ou Patrick Faberi, ou Patrick, pode se chamar de várias formas. Você faz flexão, abdução, rotação externa, como vocês estão vendo na imagem aí de baixo. Positivo se o paciente é referidor. O teste de Scour, você faz a mesma coisa do que o teste de Fadir, que eu mostrei lá na imagem do Rob Roy, só que você raspa a cabeça do fêmur no acetábulo. Esses dois testes são testes para avaliar a irritabilidade, principalmente da região intraarticular do quadril. Então, se o paciente referir dor nesses testes, você suspeita aí de uma dor também um pouco mais intraarticular. Mas, de novo, esses testes têm pouquíssima especificidade, então você tem uma grande chance de ter falsos positivos. Principalmente se você tiver algum acometimento do tendão do psoas, como ele cruza anteriormente a cabeça do fêmur, você, durante a flexão aumentada e rotação interna, você pode comprimir o tendão do psoas. E essa é uma dica clínica que eu dou. Eu não faço esses testes com mais do que 90 graus de flexão de quadril. Não levo muito além da flexão. Porque, principalmente se eu já tiver palpado o psoas e o psoas estiver dolorido, existe uma chance muito grande de eu ter um falso positivo. Meu paciente tem uma grande chance de me referir dor, porque eu vou estar comprimindo o tendão do psoas
que normalmente é um tendão dolorido em pacientes que têm dor anterior no quadril, beleza? Rotação interna do quadril associada à flexão de quadril é uma das primeiras amplitudes, um dos primeiros movimentos que o nosso paciente perde amplitude, tá? Então, é importantíssimo avaliar, tanto para prevenção de lesões, como um fator de risco para lesões, quando a gente fala de atletas, e também como um fator de identificar a progressão da doença em pacientes mais idosos ou que possam ter a degeneração do quadril. Então, nesse posicionamento aí, ó, avaliar a rotação interna do quadril, tá? Sendo que o normal ali é em torno de uns 35, 40 graus, 40 e poucos graus, tá? De rotação interna. No caso de atletas, vou passar um pouquinho aqui, a gente avalia, além da rotação interna, a rotação total do quadril. Se o seu atleta apresentar menos do que 85 graus de rotação total, ele está exposto a uma chance maior de desenvolver alguma dor inguinal durante a prática do esporte. Principalmente se ele estiver envolvido em esportes de chute, futebol, esportes que tenham muito deslocamento lateral também, que tenham muita exigência, principalmente de adutores. Menos de 85 graus. Só que tem um problema. A mudança mínima detectável, para você dizer que você consegue prevenir lesões, você precisa ganhar pelo menos 7 graus de amplitude de movimento do quadril desse atleta. Se a restrição dele for uma restrição óssea, você não vai conseguir ganhar isso. Então, ele vai continuar tendo aí um risco maior, mesmo que você tenha identificado isso. Agora, se você identificar que é por tecido mole essa retração, é interessante abordá-la, tá? Então, rotação total de 85 graus. E a gente tem como erro padrão de medida para rotação interna de quadril, a medida de amplitude de rotação interna de quadril, quase 4 graus. Então, se o normal aí é em torno de 90 graus de rotação total, e a gente tem um erro aí de uns 3, 4 graus para cada uma das rotações, a gente teria próximo aí de uns 7, 8 graus de erro. Então, pode ser que quando você observa aí uma rotação total menor do que 85 graus no seu paciente, isso tenha relação também com o erro da sua medida. Então, eu acabo levando em consideração aí menos de 80 graus, eu acho que o cara tem um risco maior. Até isso, eu acho que pode até ser um erro meu, então eu não me preocupo tanto com isso, tá? Limiar de dor, eu acho muito válido avaliar. Eu tenho a chance de utilizar um algômetro no meu dia a dia clínico, mas se você não tiver a possibilidade de utilizar um aparelho como esse, hoje tem alguns um pouco mais baratos aí nacionais, o da Medior, por exemplo, você pode utilizar a EVA, a escala visual analógica de dor, que é uma escala altamente utilizada na prática clínica, barata, simples e confiável, validada. Então a gente também pode utilizar. Beleza? Daqui vem o que eu estava explicando para vocês, tá? Como que eu sei se eu realizar uma amplitude de movimento, um trabalho de amplitude de movimento com o meu paciente que apresentava restrição, e eu observo que isso possa estar influenciando a função do dia a dia dele, se a estratégia que eu propus a ele de melhora de amplitude, se ela foi efetiva. Como que eu defino isso? Através de um cálculo estatístico que a gente chama de mudança mínima detectável. Aí, ó, vocês estão vendo na tabela como MDC, é porque está em inglês, é Minimal Detectable Change, certo? Mudança mínima detectável. Então, para dizer, por exemplo, que eu melhorei rotação interna do quadril do meu paciente com uma técnica de mobilização, como vocês viram fazendo lá do Mulligan, por exemplo, eu tenho que melhorar pelo menos, eu tenho que aumentar pelo menos 7 graus, aí, quase 8 graus de rotação interna do quadril dele. Então, se eu melhorar 3 graus, eu tive uma mudança clínica detectável? Não, porque pode ser que essa melhora de 3 graus que eu identifiquei tenha relação com a minha própria medida. Esse SEM aí que vocês estão vendo na tabela é chamado de Standard Error Measure, né? Medida de erro padrão, significa em português. Para cada uma das medidas, então para a rotação interna, por exemplo, ó, se você mede o quadril de um paciente, você mede de novo, tem a chance de você encontrar amplitudes
de menos 3 graus ou mais 3 graus além do que você mediu da outra vez. Então, se você fez uma técnica de mobilidade lá no seu paciente e melhorou 3 graus, sinto muito, não é clinicamente significante, porque pode ser que você tenha errado só na medida mesmo que você fez ali. E ninguém é perfeito, a gente realmente vai errar aí um pouquinho durante a avaliação, beleza? Então, nessa tabela aí, ó, vocês podem encontrar o erro padrão de medida e a mudança mínima detectável para todos os movimentos do quadril, beleza? Além da avaliação de mobilidade, avaliação de força muscular, certo? Então, a gente usa bastante o dinamômetro manual para avaliação de força, beleza? Mas você pode utilizar o isocinético também, e os dois às vezes não são tão viáveis. Nada impede de você utilizar uma repetição, certo? Repetição máxima lá com algum peso que você tenha na clínica ou com algum aparelho de mecanoterapia, tá? Mas eu orientaria que, se você tiver a possibilidade, condições financeiras, que você tivesse um dinamômetro como esse na clínica. Isso realmente traz dados valiosos para nós, faz com que a sua avaliação fique até mais confiável do ponto de vista do próprio paciente, ver os dados, ver a evolução dele. Eu acho muito interessante, é uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia da clínica. E é muito fácil de você aplicar para qualquer um dos movimentos do quadril, como vocês estão vendo aí. Essas fotos aí são fotos do meu paper do mestrado. A gente avaliou força de todos os músculos do quadril e alguns músculos do joelho e do tornozelo em pacientes que realizaram artroplastia total de quadril. Comparamos com pacientes que não realizaram artroplastia total de quadril, mas que tinham a mesma idade do que os que realizaram artroplastia, né? E nós encontramos diferença significativa entre os grupos para todos os músculos avaliados. Então, o paciente que fez uma cirurgia de artroplastia de quadril, mesmo depois de 10 anos de cirurgia, ele tinha menos força de abdutores, de adutores, de rotadores externos, de rotadores internos, menos força de extensores de joelho, flexores de joelho, extensores de joelho, flexores de quadril. Extensores de quadril e flexores de quadril, desculpa. Diferença para todos os grupos musculares avaliados esses pacientes apresentaram. Então, assim, esperem encontrar déficits de força em pacientes que realizaram pós-operatório ao longo da vida e também em pacientes que têm dor há principalmente mais de 3 meses. Provavelmente vocês vão encontrar déficits de força, porque são pacientes que normalmente já estão poupando aquele membro, já estão com dificuldade de gerar força e de se movimentar. Então, a gente realmente, no nosso trabalho aí, o meu trabalho de mestrado, o trabalho de doutorado do professor Cláudio Casarini, nós encontramos déficits de força para todos os músculos do membro inferior. Eu gosto de avaliar de forma isolada, mas quando eu não tenho muito tempo, eu utilizo essa avaliação aí, ó, que é o que a gente chama de hip sit, que seria a avaliação com o dinamômetro manual. Você avaliar o paciente nessa posição aí, ó, na posição da ostra, né? Então, eu gosto de avaliar, seja em pacientes idosos ou como vocês estão vendo aí nos jogadores de futebol, do água. É uma técnica muito interessante porque você ganha tempo. Então, quando você utiliza a avaliação de força nessa amplitude de movimento, que é com 45 graus de flexão de quadril, 90 de flexão de joelho e 20 graus de abdução de quadril, você já avalia todos os músculos do complexo posterolateral do quadril ao mesmo tempo, e essa mensuração é validada com a força de abdutores, extensores e rotadores externos de quadril no isocinético. Então, quando você faz uma avaliação dessa, teoricamente você já está avaliando todos esses. A correlação entre as duas avaliações é alta, tá? Então, é uma forma aí de você deixar a sua avaliação um pouquinho mais rápida. Se você não quiser avaliar todos os grupos musculares de forma isolada, você avalia o complexo posterolateral do quadril nessas amplitudes aí. E o desvio padrão é de 4,7% para cima ou para baixo.
e a mudança mínima detectável é de 13%. O que eu quero dizer com isso? Se você no baseline lá, no primeiro dia da avaliação do seu paciente, você avaliou a força do quadril dele, ele gerou 10 quilos de força, certo? Você tem que melhorar pelo menos, tudo bem? Pelo menos 13% desses 10 quilos. Para dizer que o trabalho de fortalecimento do glúteo, por exemplo, que você fez, foi efetivo em melhorar a clínica do seu paciente. Então, é interessante a gente ter esses valores aí como base para a gente saber se as nossas intervenções elas realmente são efetivas ou não. E até mesmo para manter o curso do tratamento ou alterar esse curso ou mudar esse curso, tá? Para os músculos do quadril em pacientes que tenham um impacto femoroacetabular, o que a literatura traz? De que pacientes que têm impacto femoroacetabular comparados com pacientes têm impacto e são sintomáticos, tá? Pacientes são sintomáticos no quadril comparados com pacientes que não têm impacto femoroacetabular do quadril, ou seja, são assintomáticos. Esses pacientes apresentam diminuição de força de rotadores externos, diminuição de força de extensores de quadril, como vocês estão vendo aí, e diminuição de força de adutores de quadril, como vocês estão vendo nesse vídeo aqui. Luizito fazendo. Ou seja, como eu estou falando para vocês, se o paciente tem dor, espere encontrar alterações de força. E aí vem aquela discussão, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Para as lesões de quadril, não existe nenhum trabalho que tenha demonstrado que fraqueza nos músculos do quadril é um fator de risco para desenvolver dor no quadril, impacto femoroacetabular, artrose, certo? Ou seja, a gente tende a correlacionar isso muito menos com a causa, mas pacientes que têm dor, eles apresentam diminuição da capacidade funcional desses músculos. Ou seja, se você identificar isso durante a sua avaliação, aborde o fortalecimento desses músculos durante o tratamento, principalmente pensando na função final desse paciente, na capacidade que esse paciente tem de realizar as atividades do dia a dia dele, tá? Esses trabalhos, eles têm um viés muito grande, porque como avaliaram pacientes no momento que eles estavam sintomáticos, é muito esperado que você realmente encontre déficit de força, porque dói para você empurrar um dinamômetro, é uma carga alta, certo? Só que, o que é interessante? Na clínica, você também vai avaliar esse paciente sintomático. Então, se você identificar fatores relacionados a déficit de produção de força, como eu falei, o que vai melhorar a capacidade que esse paciente tem de realizar força, de realizar fortalecimento, é o exercício, é a terapia baseada em exercícios. Então, de qualquer forma, você vai ter que tentar restaurar esses déficits. É importante você identificar a magnitude desses déficits e avaliar se a abordagem que você fez foi efetiva para melhorar os déficits encontrados na avaliação, certo? A literatura usa muito hoje o que a gente chama de pico de torque. Eu não gosto muito desse tipo de análise, porque pico de torque você avalia só quando a gente fala de isocinético, tá? Essa avaliação que vocês viram aí é a avaliação que utilizaram nesses trabalhos que eu falei para vocês. Porque você avalia só o ponto mais alto da curva. Você não identifica como que aquele paciente gerou força durante toda a amplitude de movimento. E quando a gente fala de esporte ou até mesmo de funções mais básicas do dia a dia, o paciente tem que gerar força em amplitudes de movimento grandes, não num momento único, né? Então eu faço uma analogia aí que o pico de torque é como se você avaliasse uma foto de um exame de força. Na verdade, a gente tem que avaliar o que a gente chama de trabalho total, que é avaliar a curva toda de geração de força desse paciente. E a gente não tem trabalhos na literatura que avaliam isso. Pouquíssimos trabalhos trazem exercícios de normalidade, né? Exercícios não, valores de normalidade para o trabalho total de força. Então a gente tem muita coisa para melhorar aí nas avaliações de força, principalmente com o isocinético, tá? Mas também existem valores aí de mudança mínima detectável e de erro padrão
de medida, beleza? Então, para os músculos do quadril aí, aqui ó, em newtons, ou seja, para as avaliações de isocinético, tá? A gente tem alguns valores de mudança mínima detectável. Mas como eu falei para vocês, eu consegui dar para vocês uma ferramenta interessante aí, que é a mudança mínima detectável do HipSit. Então, se você tem o dinamômetro isométrico, que é muito mais barato do que um isocinético aí na sua mão, você consegue utilizar também esse valor aí como referência para ver se o seu trabalho está fazendo diferença no dia a dia desse paciente ou não. Beleza? Quando a gente fala de atletas, de novo falando sobre fatores de risco, jogadores de futebol, no caso, razão de 3 na velocidade de 60 graus por segundo, para quem não entende isocinético, 60 graus por segundo é uma velocidade que a gente avalia a força. Se você encontrar uma razão de 3 comparando força de abdutores pela força de adutores, esse atleta ele tem um risco maior de desenvolver lesões inguinais, dores anteriores no quadril, principalmente relacionados à tendinopatia, lesões musculares de adutores, que é muito comum no futebol, né? Como que a gente faz essa conta? Você tem que pegar o valor de força que ele gerou com os abdutores e esse valor não pode ser 3 vezes maior do que a força de adutores. Então, os adutores não podem ser 3 vezes mais fracos do que os abdutores. Sim, numa avaliação de força, os abdutores eles sempre vão ser mais fortes do que os adutores, tá? Aquela coisa que a gente pensa lá de ajustar a balança de força de abdutores com adutores, isso não existe quando a gente fala de valgo dinâmico, movimento, não. Sempre os abdutores vão ser mais fortes, tá? Então, se os abdutores de quadril forem 3 vezes mais fortes do que os adutores, esse atleta tem mais chance de ter dor inguinal no quadril, dor anterior no quadril. Então, é um fator aí como fator de risco para lesões em atletas, tá? Esse trabalho do Rob Roy é interessante, também com indivíduos com diagnóstico de impacto femoroacetabular de quadril, comparados com indivíduos que eram assintomáticos e não apresentavam a doença. No caso, esse trabalho ele avaliou apenas dançarinos. Ele encontrou, de novo, déficit de força de extensores de quadril. Então, isso parece ser um achado bem presente na literatura. Se o indivíduo tem dor no quadril, no caso, né, especificamente do impacto femoroacetabular, a tendência é que ele apresente diminuição de força de extensores, se ele for sintomático. E ele também apresentou pior performance nos rope tests, medial e lateral. Então, também acho interessante, além da avaliação de força, avaliar os testes funcionais. No caso aí, o rope test medial e lateral parecem ser testes funcionais interessantes para pacientes que têm dor no quadril, tá? Então, eu gosto de utilizar para os pacientes de quadril. Os testes funcionais, eles são muito batidos na literatura, porque diferente aí das avaliações de força, mobilidade, nós não temos valores de corte muito bem definidos. Então, por exemplo, para o rope test medial e lateral, eu não sei qual seria a distância ideal que um atleta deveria saltar para eu dizer que ele tem menos chance de se machucar ou para eu dizer que o meu tratamento foi efetivo. Você não tem esses valores de mudança detectável, tá? Pouquíssimos testes têm isso e principalmente você não tem os cortes para dizer se aquele atleta está exposto a maior chance de lesão ou menor chance de lesão. O que a gente faz é comparar uma perna com a outra. E tanto nos testes funcionais como na avaliação de força, a última coisa que você tem que fazer com o seu paciente é comparar se ele tem 10% de diferença de uma perna para outra. A última coisa que você tem que fazer, eu não estou falando que você não deve fazer, é interessante você fazer isso se você não tiver mais nada na sua mão, tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você comparar a força da perna direita com a perna esquerda do seu paciente, sendo que ele tem dor na perna direita, por exemplo, e ver se ele tem déficit de força menor do que 10%, que é o que todo mundo faz. Porque pode ser que ele tenha, por exemplo, um déficit de força de 5%. Aí você fala, puta, ele tá forte, tá coisa linda a perna dele. Só que a outra perna dele também é horrível, é ridícula de fraca.
Então você está nivelando ele por baixo. Ele está equilibrado, beleza, mas ele está fraco dos dois. Então a gente precisa de níveis ideais de força para determinadas populações, determinados gêneros, determinados pacientes, determinados esportes. Assim como os testes funcionais. A última coisa que você tem que fazer com o seu paciente é comparar uma perna com a outra. Qual que seria o ideal? Se você está num programa de tratamento, o ideal seria você ter os valores dele antes dele se machucar. Pelo menos você já tem valores de quanto ele realizava de performance no momento em que ele estava realizando aquela atividade sem dor, sem lesão, normalmente. Aí é mais interessante você comparar do que aquela comparação de uma perna com a outra, tá? Mas, mesmo assim, ainda tem chance de você errar, porque na literatura a gente tem poucos testes aí que tem valores de corte. Para força a gente já tem alguns valores interessantes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso, porque aqui em casa eu tenho uma discussão gigantesca com isso, viu? A Manu, minha namorada, ela falou assim, mas eu não vou avaliar a força e comparar nas pernas dos meus 2 pacientes, não é possível, eu fiz isso a vida inteira. Eu falo assim, você deve fazer, se for a única coisa que você tem para fazer. Agora, se você tiver outros valores, é muito mais interessante, valores gerais de força, principalmente comparar com populações, tá? Alterações de movimento. Amplitude de movimento total. Diminuição de amplitude de movimento total. Esperem encontrar quando você compara um membro sintomático com um membro assintomático do mesmo paciente, tá? Então, de novo, para pacientes com impacto femoroacetabular de quadril, tá bom? Vamos falar aqui mais da população aí de atletas. Eu tenho um paciente aí com impacto femoroacetabular de quadril, um vídeo que o professor Paulo Lucarelli me cedeu. Paulão, agradeço. Paciente que tem impacto femoroacetabular, o lado que ele tem alteração óssea apresenta menor amplitude de movimento total no quadril para o agachamento, diminuição da extensão de quadril e diminuição da rotação interna de quadril, certo? Quando a gente olha no plano sagital, beleza? Então, se você colocar ele para fazer um agachamento lateral assim, ó, o lado sintomático, você tem menor amplitude de movimento, tá? Tanto no plano sagital quanto no plano frontal. Olhando pela frente também, a rotação interna, adução e abdução também diminui, tá? Mas o principal achado nesses pacientes, nos artigos, são os achados no plano sagital, tá? Esse outro trabalho aqui, e de novo um vídeo que o professor Paulo Carelli fez aí pra gente, ele demonstra o seguinte, que pacientes que têm impacto femoroacetabular comparado com controles, eles apresentam diminuição da inclinação posterior do quadril e diminuição da rotação interna de quadril. Então, durante o agachamento profundo, ó, ele apresenta menor inclinação posterior, tilt posterior da pelve, tá? Menor inclinação posterior da pelve durante o agachamento. Mas vamos entender aqui, ó, quando que isso acontece? Quando ele está em extensão de quadril, que seria próximo do 0 grau de extensão, vocês podem ver ali, ó, no gráfico, ele apresenta maior inclinação posterior da pelve, o CAN, que é o cinza, do que o controle, que é o cinza escuro, certo? Quando que isso vira? Quando você está próximo ali de 40 até 70 graus de amplitude de flexão de quadril no agachamento, mais ou menos aqui, ó. Nessa amplitude aí, o paciente apresenta menor inclinação posterior da pelve, comparado com o controle, certo? Quando você vai lá para baixo de novo, ele apresenta inclinação posterior aumentada de novo, certo? Então, assim, nessa amplitude aqui, ó, é onde a gente encontra o maior déficit de inclinação posterior. E nessa amplitude aqui de extensão total, ele apresenta mais
inclinação posterior da pelve e aqui mais inclinação posterior da pelve. Só que isso só foi significante aqui, ó, que é o déficit, beleza? Muitas pessoas, a gente tem duas teorias do porquê que isso acontece. Muitas pessoas dizem que é por falta de mobilidade da pelve, que esses pacientes têm pouca mobilidade articular da pelve, principalmente na sacroiliaca, e que estratégias interessantes seriam mobilizar a sacroiliaca para melhorar o padrão de movimento da pelve durante o agachamento. Na minha opinião, se esse paciente tivesse um déficit de mobilidade, ele não iria alcançar graus, certo? De inclinação anterior da pelve ou inclinação posterior desse tamanho aqui, ó. Se aqui ele está mais inclinado do que aqui, como que ele tem um déficit de mobilidade articular se ele chegou até aqui, certo? Então eu entendo que isso daqui tem uma relação maior com ativação muscular e com capacidade de se movimentar. Então, pacientes que apresentam menor inclinação posterior, principalmente no momento em que você tem maior exigência durante o agachamento, que é entre os 40 e 60 graus, porque aqui ele está próximo do zero e aqui ele está próximo do repouso, você tem menos exigência muscular do que aqui. É o momento onde ele tem menor capacidade de recrutar extensores de quadril. Então, na minha opinião, como a gente tem aí na literatura achados de déficit de força de extensores de quadril em alguns trabalhos, em pacientes sintomáticos, e déficit de inclinação posterior da pelve na angulação de 40 a 60 graus de agachamento em pacientes sintomáticos, é interessante que você trabalhe mais a capacidade muscular desse indivíduo e se preocupe menos com a capacidade articular. Então, eu praticamente nunca utilizo aquelas técnicas de mobilização de pelve volante e sacroiliaca no meu paciente, porque, na minha opinião, não faz sentido algum, tá? Eu vou logo para os exercícios de fortalecimento. Eu trabalho mobilidade se o déficit for articular, fêmur acetábulo, beleza? Então, o que vai resolver o problema dele é força, capacidade muscular. Não força, mas capacidade muscular, capacidade de suportar carga, tá? Acho válido avaliar as exigências mecânicas desse paciente. Então, o padrão que ele tem para agachar, se a atividade dele for agachamento, para saltar, se a atividade dele exigir salto, para correr, para fazer deslocamento lateral, mudança de direção. Você precisa tentar ajustar ou entender das exigências mecânicas desse paciente, tá? É totalmente diferente você avaliar e tratar um paciente que pratica corrida de rua comparado com um paciente que pratica corrida de sprint. Os dois são corrida, né? Só que são gestos totalmente diferentes. Eu tenho que avaliar essas capacidades de forma diferente e entender dessas exigências, tá? Quando a gente fala de quadril, por exemplo, ó, um exemplo que eu já dei durante a aula, mas para ficar mais ilustrativo para vocês. Um paciente que tem uma amplitude de adução do quadril, queda da pelve, adução do quadril muito grande, é fato que eu tenho maior exigência nos músculos que controlam esse movimento. Isso vai gerar sintomas nele? Não necessariamente. Isso é relacionado diretamente com o nível de dor que ele tem? Não necessariamente. Mas eu preciso entender, se o meu objetivo é devolver a função para ele, qual é a estratégia que ele adota para realizar aquele movimento. E muitas vezes eu não preciso modificar isso, eu só preciso prepará-lo, gerar essa adaptação nesse paciente para que ele suporte esse movimento. Então, no exemplo aí, um excesso de adução de quadril, é fato que essa moça ela precisa de muito mais capacidade do complexo posterolateral do quadril para correr do que um paciente que tenha menor amplitude de quadril. Quando a gente fala de capacidade, não dá para falar de capacidade de demanda sem falar de controle de carga. Então, se a gente vai abordar, entender como que o paciente realiza as atividades do dia a dia dele, uma das variáveis do nosso tratamento tem que ser controle da carga. A gente utiliza bastante isso em esportes, mas você também pode tentar transferir isso para pacientes aí do dia a dia. Por exemplo, controlar o número de lances de escadas que ele sobe e desce durante o dia.
controlar o número a quilometragem que ele caminha durante o dia dele. Você pode sim relacionar esses controles de carga, que são mais utilizados para esporte, para pacientes do dia a dia, tá? Principalmente se o seu objetivo é expô-lo, fazer a exposição gradual à carga. Você precisa identificar o que seria a carga inicial para depois você ir progredindo sobre essas cargas, tá? Eu gosto de 2 tipos de controle de carga para serem utilizados na clínica, porque são muito simples. Para controle de carga externa, que a gente chama, né, que é toda a carga que vem de fora do corpo daquele indivíduo, eu gosto bastante de utilizar o que a gente chama de razão aguda e crônica, que é você dividir a carga aguda, que é o que o paciente vai fazer, ou que ele fez essa semana, pelo que ele já fez nas semanas anteriores. E controle de carga a gente sempre fala semanal, tá? Qual que é o ideal? Que esse controle de carga aí se mantenha entre 0,8 a 1,4 dentro dessa razão de carga aguda e carga crônica, beleza? Eu não vou me estender muito aqui falando sobre o controle de carga, porque é uma aula totalmente à parte disso. Eu ia passar mais um tempão falando disso. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente discute aí nas perguntas, tá? Aí eu volto nesses slides. Mas é só para colocar uma luz aí no coração de vocês, para vocês não esquecerem dessas variáveis, porque isso é importante, principalmente se a gente falar de esporte, tá? Controle de carga externa e controle de carga interna, porque não adianta eu controlar o quanto de carga que eu vou expor no meu paciente se eu não entender como ele recebeu essa carga. Eu preciso de um controle de carga que seja capaz de transferir isso para a função do meu paciente ali no dia a dia, tá? Qual seria essa carga? Normalmente a gente utiliza aí o que a gente chama de unidades arbitrárias, né? Ou a gente utiliza a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, vezes o tempo que o treino dele, ou o tempo que aquela atividade demorou, tá? Quando a gente fala de esportes de competição, esportes coletivos, a gente tem aqui um valor de normalidade. Se esse atleta bater aí mais de 5.000 unidades arbitrárias por semana, numa pré-temporada, ele está exposto a um risco maior de lesão. Se ele bater ali mais do que 3.000 de unidades arbitrárias ao longo da semana, ele fica exposto a um risco maior em períodos de competição, beleza? Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, procura os artigos aí do Tim Gabbett, e aí isso é muito interessante e dá para a gente usar na clínica fácil, tá? A gente acha que isso é muito longe porque precisa de GPS para controlar. Não, dá para você usar com questionário na clínica tranquilamente, tá bom? Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, na hora das perguntas a gente discute aí sobre controle de carga, eu posso até explicar melhor, tá? Mas eu não vou me estender muito nisso aqui, não, vou ficar mais na avaliação clínica. Alterações biomecânicas em pacientes idosos. Eu falei bastante sobre impacto, né? Pacientes mais atletas, ativos, né? Que tem mais relação com a lesão de impacto femoroacetabular. Em pacientes idosos. Pacientes que realizaram pós-operatório, por exemplo, a prótese do quadril, que foi o que a gente avaliou no meu mestrado, eles apresentam menor momento abdutor do lado operado, o que significa menor capacidade de gerar força dos abdutores de quadril, no momento em que, logo após a cirurgia, né? E nós encontramos isso aí 10 anos após a cirurgia, quando comparamos com indivíduos controles, como eu mostrei para vocês os níveis de força. E isso também se estendeu para o movimento, tá? A gente avaliou a subida e descida de escada no plano sagital e a subida e descida de escada no plano frontal. O que nós encontramos? Que no apoio simples, ou seja, nesse momento aqui, ó, da subida de escada, no momento em que ele fica numa perna só, tirou o pé do chão e vai bater o outro pé no chão, de novo, que é o que a gente chama de apoio simples, apoio unipodal, o paciente apresentou menor amplitude de movimento, menor flexão de joelho nesse momento aqui, ó. Vou tentar travar o vídeo. Menor flexão de joelho aqui, ó. Então, ele estendeu mais o joelho nessa fase. O paciente que fez a cirurgia no quadril comparado com pacientes que não realizaram cirurgia no quadril. De onde veio isso?
quando a gente avaliou o plano frontal e associou esse achado com diminuição da inclinação da pelve na mesma fase, que é o apoio simples, ó, no momento que ele está em apoio unipodal, os pacientes que realizaram cirurgia tiveram menor queda da pelve do que os pacientes que não realizaram cirurgia. A gente estava naquela onda, né, de excesso de queda da pelve e tal. A gente esperava que acontecesse maior queda da pelve nos que realizaram cirurgia. A gente encontrou ao contrário. Os que realizaram a cirurgia apresentavam menor queda da pelve, né? E aí, de onde a gente tirou o raciocínio? Que pacientes que tinham operado, eles tinham menos força de extensores, todos os grupos musculares do quadril, menos força de extensores de joelho. E durante o movimento, a tendência é que eles adotem posturas de menor flexão de joelho, menor flexão de quadril, porque essas posturas de menor flexão exigem menos da musculatura para absorção de carga. Então, a gente encontrou essas menores amplitudes, tanto no plano sagital quanto no plano frontal, talvez correlacionados às incapacidades musculares dele. Foram as estratégias que eles encontraram para conseguirem realizar a tarefa que nós propusemos a eles, com menor demanda naqueles músculos que eles não tinham tanta capacidade assim. Então, esperem encontrar isso nos pacientes de vocês que têm dor há muito tempo, ou que passaram por pós-operatórios, mesmo em períodos longos, eles ainda tendem a apresentar alterações, tá? Mas mais importante do que isso, né? Na literatura também existem outros trabalhos que correlacionaram e encontraram os mesmos achados. Por exemplo, para sentar e levantar, você também tinha menores amplitudes articulares no plano sagital, nesse trabalho aí de 2015. Então, a tendência é que esses pacientes atinjam menores amplitudes, para que eles tenham menor exigência muscular, provavelmente porque eles têm menor capacidade de se movimentar, tá? Mas nada disso faz sentido se a gente também não avaliar a função, se a gente não correlacionar os déficits de força, alterações biomecânicas, déficit de movimento, à capacidade funcional dos nossos pacientes. Para isso, nós temos os questionários de função. Então, os que eu mais gosto de utilizar no meu dia a dia na clínica são o WOMAC, HOS, LEFS, Harris Hip e o IHOT, beleza? Que não está aí nesse slide. E testes funcionais, quando a gente fala de idosos, Time Up and Go, teste de caminhada de 6 minutos e o teste de sentar e levantar de 30 segundos. Você mede 30 segundos e conta quantas vezes esse paciente sentou e levantou, tá? São os testes mais simples e mais fáceis, mais aplicáveis no dia a dia da clínica, na minha realidade. Das escalas funcionais, eu gosto bastante dessas que estão descritas, mas, de novo, a mais fácil a ser aplicada no meu dia a dia, na minha realidade, é a LEFS, que a gente acaba aplicando em todas as lesões do membro inferior dentro da clínica, e aí a gente não fica com aquele monte de papel e tal. Mas se você for realizar uma pesquisa, é interessante você olhar com mais carinho aí para o WOMAC, HOS, Harris Hip, IHOT. Mas eu gosto de utilizar bastante a LEFS e sentar e levantar, tá? Para o teste de sentar e levantar de 30 segundos, essa tabela aí tem alguns valores de normalidade que estão descritos no guideline da JOST de 2017, tá? Então, de acordo com a idade dos pacientes, homem e mulher, qual é o valor que eles têm que alcançar aí para a gente dizer que ele tem uma performance interessante dentro desse teste. É isso que eu estava falando para vocês na força muscular, nos testes funcionais. É isso que a gente precisa. Valores ideais dentro da idade, dentro da função, dentro do gênero daquele indivíduo, entendeu? E a gente tem também a mudança mínima detectável para o sentar e levantar, de que depois das suas intervenções, para você dizer que você conseguiu modificar a capacidade funcional do seu paciente de sentar e levantar, você precisa melhorar 3 vezes, ou seja, ele precisa sentar e levantar 3 vezes a mais do que da intervenção, do momento em que você avaliou ele pela primeira vez, tá? E a LEFS, você precisa conseguir melhorar pelo menos 11 pontos, tá? Isso quando a gente fala de pacientes com artrose de quadril, degeneração no quadril. Então, os pacientes um pouquinho mais velhinhos, beleza? No nosso trabalho lá, no meu mestrado, a gente também avaliou
a funcionalidade e qualidade de vida dos nossos pacientes. Nós não encontramos diferença estatística significante na qualidade de vida dos nossos pacientes no YOCOL, que é esse questionário YOCOL Brief, para a qualidade de vida em idosos. Então, mesmo com a diminuição da força muscular, mesmo com alterações de movimento, nós não encontramos piora na qualidade de vida desses pacientes, tá? Tem aqui uma diferença, sim, de capacidade física entre eles, mas no questionário total, a gente não fez a estatística para cada domínio, tá? Nós não encontramos diferença estatística. Mas nós encontramos que os nossos pacientes, e aí talvez pela nossa realidade lá na Santa Casa, essa pode ser uma das opções, eles apresentavam valores menores do que a população brasileira em geral, com a mesma idade, né, de idosos, para os domínios físicos e relações sociais. Então, os pacientes que realizaram a cirurgia de artroplastia do quadril, eles têm menor capacidade física e menor capacidade de relação social ao longo da sua vida, comparado com pacientes da população brasileira em geral, aí, da mesma idade, né, idosos, tá? Então, também é um achado interessante e que a gente também tem que ter um pouco de cuidado em interpretar, porque pode ter relação com a população que a gente avaliou, que são pacientes carentes da Santa Casa de São Paulo, tal. Então, tem um viés aí. O Harris-Hip, que é uma escala funcional, nós avaliamos o nosso trabalho também, encontramos diferença entre os grupos. Então, os déficits de força e as alterações de movimento que nós encontramos, elas podem ser correlacionadas com a perda da capacidade funcional desses pacientes. Eles apresentavam de 70, a pontuação deles ficou aí em torno de 75 pontos, então é considerado uma pontuação razoável. Do grupo controle ficou excelente, né? Então a gente teve diferença estatística entre os grupos. Então, a gente ainda não rodou a estatística para fazer a correlação direta entre o Harris-Hip, os déficits de força e a capacidade de alterações de movimento dos nossos pacientes. Mas é bem provável que a gente consiga encontrar correlações entre essas avaliações, tá? Esse trabalho foi publicado na Journal of Bone and Joint Surgery, e aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir publicar ele logo mais. Num programa de reabilitação, tudo isso que a gente avaliou só faz sentido se você aplicar aí com seu paciente entre 1 a 5 vezes na semana, depende da disponibilidade dele e da sua capacidade também do seu serviço. E ele precisa ser introduzido pelo menos aí em um programa de 3 meses de tratamento, sendo que o ideal é que você realize a reavaliação, principalmente dos testes de força, mobilidade, a avaliação física dele, funcionais, questionários funcionais, pelo menos uma vez por mês. Até para você conseguir traçar aí o seu programa de tratamento e ver se você tem que mudar o rumo dele ou se você está indo num caminho aí que é interessante para alcançar as mudanças necessárias com o seu paciente, beleza? Então fica com isso aí na mente. Quando a gente falha, então assim, a gente falou bastante, né, que o tratamento baseado no movimento é muito interessante e tal, mas a gente também precisa saber quando que a gente falhou para ver se esse paciente precisa ser referenciado para uma cirurgia ou se ele precisa procurar tratamentos alternativos, outros tipos de tratamento, né? Quando que esse tratamento aí baseado no movimento, nos exercícios, na função, ele pode falhar. Quando o seu paciente tem degeneração no quadril, artrose no quadril, não apresentar pelo menos uma melhora de 20% no WOMAC, pode-se dizer que você falhou. Quando a gente fala de atletas, você pode aplicar com eles o iHot. Ele precisa ter pelo menos uma mudança de 13 pontos no iHot. Nos pacientes que têm aí a degeneração no quadril, se ele apresentar uma perda progressiva do espaço articular de 0,3 a 0,7 milímetros por ano no raio-x, significa que o que a gente está propondo para ele também não está dando muito certo, do ponto de vista de degeneração articular. É interessante monitorar a escala visual analógica de dor, principalmente durante as atividades funcionais, que são as atividades que ele vai referir,
que ele não conseguiria realizar, para ver se você está conseguindo modificar essas atividades no dia a dia dele. Monitorar a amplitude de movimento, com aquelas mudanças mínimas detectáveis lá que eu mostrei para vocês. É interessante para ver se a técnica que você está aplicando para melhorar a mobilidade dele está sendo efetiva. Avaliar a mesma coisa na força muscular, se o seu trabalho está sendo efetivo. Mas a gente tem muita dificuldade ainda, infelizmente, de traçar prognóstico desses pacientes, tá? Seja para lesões degenerativas ou lesões de sobrecarga ou instabilidades mais relacionadas ao esporte. Como nós não temos ainda testes muito confiáveis e pouquíssimos trabalhos na literatura que avaliam prognóstico desses pacientes, nós temos pouquíssima capacidade de gerar o prognóstico deles, tá? E a aderência no tratamento desses pacientes é muito importante, não só durante o tratamento ali na clínica, mas a capacidade que eles têm de reproduzir as suas orientações em casa, né? De lidar com os seus sintomas, né? A gente chama de autoeficácia, né? A capacidade que ele tem de lidar com esses sintomas no dia a dia dele. Se ele realmente consegue ou se ele está disposto a realizar os exercícios que você orienta para ele, né? Hoje eu vi um post, o Douglas até postou no Instagram lá de um fisioterapeuta que ele fala assim, o que o seu paciente vai fazer nas outras horas, né, do dia dele, no momento que ele não tiver com você. Um bom fisioterapeuta, ele é capaz de estimular, de conseguir gerar alguma mudança no seu paciente para que ele entenda que durante as outras 23 horas do dia dele, as outras horas da semana dele, que ele não estará com você, que ele vai ser capaz de lidar com aqueles sintomas. Então, isso é importante. A aderência deles nesse programa é muito importante. E quando a gente falha, mesmo assim, pode ser que a gente não tenha falhado tanto assim. Então, quando a gente fala de impacto femoroacetabular, de atletas que evoluem para artroscopia, então, pacientes que não foram para a cirurgia no primeiro momento ou que vão para a cirurgia logo de cara, mas que apresentam um alto score funcional pré-operatório, eles apresentam melhores resultados no pós-operatório. Então, assim, por mais que você tenha conseguido modificar alguma coisa da função desse paciente, tenha conseguido melhorar alguma coisa da função dele no dia a dia, a tendência é que tendo melhora ou aumento dessa capacidade funcional no pré-operatório, que no pós-operatório ele apresente melhores resultados. Então, nunca vai ser perdido esse tratamento, mesmo que você falhe. É um slide que eu deixo aí para a gente não ficar tão triste assim, porque realmente, às vezes, a gente vai acabar falhando no tratamento. Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha para tratar todo mundo. Beleza? Aqui eu deixo para vocês só para ficar registrado aí um guia que eu uso normalmente nos meus cursos aí de membro inferior, nos meus cursos de reabilitação de quadril, de alguns testes que eu gosto de utilizar. Então eu acho válido avaliar a sensibilidade, avaliar alterações motoras em pacientes que têm dor no quadril, os reflexos, para você conseguir aí eliminar lesões graves da coluna, influências graves da coluna lombar em pacientes que têm dor no quadril. A palpação, como eu disse para vocês, eu acho primordial. E os testes que eu mais utilizo no meu dia a dia da clínica são os testes de Laseg, testes do piriforme, teste de Thomas, teste de Fadir, teste de Scour, teste de Faber, manobra de Grava, sendo que o teste de Thomas, Fadir, Scour, Faber e manobra de Grava, eles são muito interessantes para pacientes que tenham dor na região anterior do quadril e dor na região medial do quadril. Os testes de Laseg e piriforme para pacientes que tenham dor na região posterior, até para você tentar excluir aí a possibilidade de uma influência da lombar ou não, né, nos sintomas desse paciente. E os testes de sacroiliaca, tem a gente chama isso de cluster, né? Quando você associa o teste de compressão, distração, thrust do sacro, cisalhamento posterior da sacroiliaca, que a gente chama de post-test, e o teste de Faber numa avaliação, e o seu paciente apresentar
3 desses testes positivos, você consegue fechar o diagnóstico do que a gente chama de disfunção sacroiliaca. Eu vou ser bem sincero para vocês. Ou eu sou muito ruim para fazer esses testes, ou eu realmente não encontro pacientes que tenham a possibilidade de ter uma disfunção sacroiliaca na minha prática clínica. Eu realmente não acredito de que os sintomas dos nossos pacientes venham da articulação sacroiliaca. Eu duvido muito desses sintomas da sacroiliaca. Mesmo usando esse cluster aí, ó, eu nunca consegui incluir um paciente meu dentro desse cluster para definir que ele tem uma disfunção sacroiliaca e eu vou tratar ele como uma disfunção sacroiliaca. Na maioria dos casos, eu vou tratar ele como eu mostrei para vocês aí, com essas alterações de movimento, alterações de força, e vou adequar as demandas dele aí durante o tratamento. Então, assim, a gente por muito tempo viu aí disfunção sacroiliaca e tal, mas isso é meio obscuro na literatura. Eu não encontro muita relação de dor intraarticular nos meus pacientes. Eu duvido muito de que essa dor sacroiliaca aí seja algo que realmente influencie nessas dores posteriores do quadril dos nossos pacientes, viu? Esse cisalhamento acaba sendo mínimo durante os movimentos funcionais e mesmo tendo cisalhamento, até o ponto disso gerar sintomas, eu acho muito difícil. Então, fica aí um cluster para vocês, mas fica a minha opinião aqui, que não é tão baseada em ciência assim. Na verdade, fica um meio a meio mais na clínica, mas também tem alguns trabalhos aí na literatura que discutem um pouco realmente a existência aí da disfunção sacroiliaca. Eu realmente acredito que talvez a gente tenha dado muita importância para isso e a gente tenha que dar menos importância hoje, focar mais aí nas dores extra-articulares dos nossos pacientes, que eu acho que os sintomas vêm mais dali do que, ou que seja sintomas ali mais relacionados à lombar, mas da sacroiliaca mesmo, a relação sacroiliaco, eu não vejo muita relação não. E aí esse trabalho é muito interessante que vocês estão vendo aí na tela, que até eu tenho um trabalho aqui de ir pessoas com um paciente meu para mostrar como que eu abordaria um paciente desse, e por isso que eu uso o teste de Thomas modificado, que é o teste que avalia a retração de pessoas. Esse trabalho aí mostrou que pacientes que tenham, quanto maior a amplitude de flexão de quadril no teste de Thomas, menor era a capacidade de recrutamento de glúteo máximo deles com eletromiografia durante o swing do kettlebell, aquele exercício de swing do kettlebell. Então, nós encontramos aí que existe uma relação direta com a incapacidade de ativar glúteo máximo com um alto grau de espasmo ou retração do psoas. Então, eu gosto de avaliar isso no teste de Thomas. Se eu observar que isso possa ter relação com fraqueza ou inatividade muscular, eu gosto de trabalhar o psoas, ao mesmo tempo em que eu preciso trabalhar o glúteo máximo. Às vezes eu solto pessoas para tentar melhorar isso e tal. Mas por que eu foco tanto no glúteo máximo? Porque fraqueza dos extensores de quadril parece ser muito prevalente em pacientes que têm dor no quadril. E a incapacidade que esses pacientes têm de realizar a inclinação posterior da pelve durante os movimentos de agachamento, principalmente agachamento profundo, pode ter relação com essa incapacidade de recrutamento aí de glúteo máximo e de isquiotibiais. Então, quanto maior a capacidade que eu tiver de recrutar esses músculos, eu acho interessante. Então, se o pessoa estiver atrapalhando nisso, eu gosto de identificar e avaliar isso aí no meu dia a dia. Beleza, galerinhas? 2 horas, cara. Eu achei que ia falar 1 hora e pouco, meu. Falei pra caramba, velho. E nessa foto aí, ó, deve ter uma galera que talvez esteja nessa aula aqui me assistindo, uma galera que tá na Santa Casa aí, ó, Raquelzinha, Douglão, Alicia que entrou agora, Dani que entrou agora, que foram meus alunos na faculdade. Eu tenho o maior orgulho desses meninos aí e de fazer parte da formação deles e de muitos outros que estão vindo. Quem me conheceu agora, se quiser me seguir aí nas redes sociais, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu falei bastante de quadril aqui hoje, mas eu estou fazendo uma série aí no meu Instagram que é sobre ombro e, inclusive, né, acabou calhando aí que o curso que eu vou dar no Emote é sobre ombro. Então, vai ser um prazer encontrar vocês por lá, se alguém tiver interesse. Espero que muitos tenham, porque
Se Deus quiser, a gente vai fazer a fisioterapia crescer cada vez mais, sem ego,